Sejam todos bem-vindos ao curso Português do Zero.edu. Eu sou a professora Cláudia e hoje nós vamos dar início às nossas videoaulas. Bom, hoje nós vamos trabalhar as classes gramaticais. Vou falar para vocês como elas funcionam, quantas são, como elas são subdivididas, como elas são encontradas dentro dos contextos morfológicos e os conceitos e falar um pouco de cada uma. Nada muito aprofundado, vou falar de uma forma bem abrangente, para que você possa entender e ter uma noção do que cada uma, de como cada uma funciona dentro das classes gramaticais, dentro dos contextos morfológicos, perdão. Então, primeiramente, eu quero falar para vocês sobre essas classes gramaticais. Vejam aí no nosso quadro, nós temos aí uma mão, duas mãos, representando as 10 classes gramaticais. Bom, nós temos 6 variáveis e 4 invariáveis. As variáveis são substantivo, artigo, pronome, verbo, adjetivo e numeral. As invariáveis são preposição, interjeição, conjunção e advérbio. As classes gramaticais são 10, divididas em variáveis e invariáveis. E vamos ver cada uma, o que elas são, como elas funcionam. Bom, primeiramente eu queria dizer para vocês, falar um pouco sobre as classes, como se dá essa distribuição, né? A nossa língua, a língua portuguesa, ela é dividida em classes. Que tipo de classes? As classes gramaticais, uma a uma, como eu falei para vocês, as 10 classes gramaticais. Elas são subdivididas em variáveis e invariáveis. Então, 6 variáveis, 4 invariáveis. Primeiro, eu quero que você entenda o que significa a palavra variável e invariável. As variáveis são aquelas que vão ser flexionadas, que têm a possibilidade de mudança. Como assim? Elas vão mudar em gênero, número, grau, modo, tempo e pessoa. Ou seja, masculino e feminino, singular e plural, tempos verbais, modos verbais e pessoas, que são aquelas que estão relacionadas ao verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Certo? Então, seguindo essa linha de pensamento, você vai entender que as variáveis, elas vão ser flexionadas e as invariáveis não vão ser flexionadas. Elas vão ser sempre encontradas dentro do contexto de uma única forma, não vão mudar. Certo? Então, agora nós vamos falar das classes gramaticais uma a uma. A nossa primeira classe gramatical é o substantivo. O substantivo é a classe gramatical que dá nome aos seres. Que tipo de seres? Seres reais, seres imaginários, seres fictícios, as nossas sensações, aos nossos sentimentos. Então, substantivo nomeia todos esses seres. Exemplo, carro, substantivo comum, e amizade, substantivo abstrato. Na sequência temos o artigo, que é a classe gramatical que acompanha o substantivo, definindo ou indefinindo esse substantivo. Nós temos então como exemplo a e uma. Agora temos então o adjetivo, que é a classe gramatical usada para atribuir característica aos substantivos. São as famosas qualidades, aquela que você ouviu lá na sua professora, primeira professora que te ensinou o adjetivo, ela te disse
que o adjetivo são as qualidades atribuídas ao substantivo. Lembrando que qualidades dentro do contexto morfológico não significa só pontos positivos. Pode haver também aqueles pontos negativos. Quando eu digo aquela menina é feia, então, feia não é um ponto positivo, mas é um adjetivo, porque a gente classifica como uma característica, no caso feia, característica a menina, substantivo. Tudo bem? Bom, a nossa próxima classe gramatical, então, é o pronome. Pronome é a classe gramatical que acompanha ou até mesmo substitui um substantivo. Veja, você tem aí o substantivo que acompanha o pronome, que acompanha esse substantivo, mas também pode ser substituído. Isso acontece muito dentro dos textos em que você precisa retomar alguns elementos, alguns termos, e para que o teu texto não fique repetitivo, você utiliza então o pronome, retomando esse termo sem precisar repetir. Temos aí como exemplo eles, substantivo, pronome pessoal, e sua, pronome possessivo. A próxima classe gramatical variável é o numeral. Numeral é a classe gramatical relacionada à quantidade de substantivos. Portanto, a função do numeral é te dar a ideia de quantidade, tudo sempre relacionado ao substantivo. Lembrando que numeral também é uma classe gramatical variável. Temos como exemplo aí primeiro e dois. A nossa próxima classe gramatical variável é o verbo. O verbo é a classe gramatical que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, você já estudou o verbo, ou se não estudou, vamos estudar aqui detalhadamente, mas a princípio você precisa entender que esse verbo, ele é uma classe gramatical variável que vai te indicar uma ação dentro de um determinado contexto, ou um estado de espírito, ou um fenômeno da natureza, que são aqueles verbos utilizados para indicar o tempo, como entardeceu, anoiteceu. Nós temos então como exemplo o verbo brincar e temos o verbo entardecer. Chegamos então nas classes gramaticais invariáveis. Bom, eu falei para vocês que as classes gramaticais variáveis são aquelas que vão ser flexionadas, que têm a possibilidade de mudança. Já as classes gramaticais invariáveis não vão mudar. Elas vão ser sempre encontradas da mesma forma dentro dos contextos. Você vai classificar de acordo com a função exercida de cada uma. A nossa primeira classe gramatical é a preposição. Preposição é a classe gramatical que liga termos de uma oração. Então, qual é a função da preposição? É ligar termos. Ela está posicionada dentro das orações para estabelecer essa conexão entre termos, ou seja, entre palavras. Nós temos aí como exemplo a preposição de, a preposição com. A próxima classe gramatical invariável é a conjunção. A conjunção é a classe gramatical que estabelece conexão entre orações. Veja, eu disse para vocês que a preposição é a classe gramatical que liga termos de uma oração. E a conjunção liga também, mas ela não liga apenas termos, ela liga orações. Então, a função da conjunção é
ligar orações estabelecendo uma conexão entre elas. Então, essas conjunções elas funcionam para conectar uma oração à outra. E cada conjunção vai ser classificada de acordo com o contexto dessa oração. Então, como exemplo, nós temos aí mas e porque. Seguindo, então, nós temos a nossa próxima classe gramatical invariável, interjeição. É a classe gramatical que serve para demonstrar sentimentos. Então, dentro dos textos, das orações, de todos os contextos, você precisa, então, representar as nossas sensações, os nossos sentimentos. Então, elas são classificadas como interjeição. Nós temos aí como exemplo ai e Esse é uma interjeição e não está indicando quantidade, então não é numeral. Então, por quê? Porque você está vendo que está escrito com H, H-U-M, que pode ser classificado como interjeição, dependendo do contexto. A nossa última classe gramatical invariável é o advérbio, que é a classe gramatical que acompanha um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio. A função do advérbio dentro das orações é trazer uma circunstância, trazer uma mudança para aquele verbo, para aquele adjetivo ou até mesmo para um advérbio. Então, ele traz essa circunstância. E ele tem suas classificações também, de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, ok? Isso nós vamos estudar, claro, detalhadamente em um outro momento. Temos aí como exemplo de advérbio a palavra muito, que é um advérbio de intensidade, e no chão, que é um advérbio de lugar. Bom, chegamos ao fim da nossa aula sobre classes gramaticais. Então, para fazer um resumo geral, eu digo para vocês que as classes gramaticais são 10, temos subdivididas em variáveis, que são 6, substantivo, adjetivo, pronome, numeral e verbo e artigo. E temos as invariáveis, que são aquelas que não sofrem flexão, que são interjeição, preposição, advérbio, certo? Então, aqui no final, veja, eu preparei alguns macetes para que você possa saber. Você pode achar que as classes gramaticais não são importantes, a saber essa divisão de variáveis e invariáveis. Para que eu preciso saber isso? É importante sim, porque mais lá na frente você vai fazer uma análise morfológica, então você precisa ter essa noção de quem é quem ali dentro daquele contexto morfológico, né? Se é um adjetivo, ele está ligado a quê? Bom, você percebeu que os substantivos, que você tem ali o substantivo das classes gramaticais variáveis, o substantivo, ele dá nome aos seres, e todos os outros que seguem das variáveis, todos os outros que seguem estão relacionados ao substantivo. Nós temos aqui o substantivo e todas as outras classes gramaticais variáveis estão interligadas a ele, com exceção do verbo com exceção do verbo, tá? Então, as outras todas vão estar ligadas ao substantivo. E as classes gramaticais invariáveis são todas da mesma forma, todas vão ser encontradas da mesma forma, não vão variar, tá? Então, esse macete que eu preparei para vocês aqui é para que vocês possam lembrar das classes gramaticais variáveis e invariáveis. Temos aí, sempre ande alegre pensando na vitória. Sempre substantivo, ande artigo, alegre adjetivo, pensando pronome na numeral, vitória verbo.
classes gramaticais variáveis. Agora vamos às invariáveis. Comprei presentes através da internet. Comprei conjunção, presentes, preposição, através advérbio e internet, interjeição. Então, sempre ande alegre pensando na vitória. Classes gramaticais variáveis, na sua vitória. E comprei presentes através da internet. São as invariáveis. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido como funcionam as classes gramaticais, como elas são subdivididas. E te espero, então, no próximo vídeo, onde daremos início à nossa primeira classe gramatical, substantivo. Não esqueça de se inscrever no meu canal e deixar aqui seus comentários, se você gostou da aula, se você não gostou, tudo é válido, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.